Boa noite, irmãos. Muito bom estar aqui participando desse evento, com muita alegria. Também temos realmente bastante alegria no coração por saber que isso está sendo passado para tantos irmãos espalhados no Brasil todo aí, e por isso nós ficamos felizes em poder ter essa comunicação via internet por meio desses grupos. Agora, eu gostaria de dizer que eu sou Bernardo, missionário atuando aqui na região de Santa Catarina. Essa é minha esposa Carol. Nós fomos abençoados com 7 filhos, sendo eles George, Paul, Terry, Jason, Dennis, Kevin e Joseph. 4 deles se encontram nos Estados Unidos no momento, 3 estão se preparando para o ministério e já estão envolvidos também nessa obra do Senhor. E os outros 3 estão aqui no Brasil, 2 aqui em Tijucas, onde moramos, e mais um em São Paulo, que é o nosso filho Paul, também missionário, começando uma obra lá. Então, nós estamos trabalhando há aproximadamente 30 anos nessa região. Começamos lá em Biguaçu, na verdade, nosso ministério iniciou-se em Florianópolis, depois migrou para Biguaçu, onde formamos uma igreja, e o Rogério é o pastor lá e líder, e com os irmãos de lá. Temos também, passamos a morar em Tijucas depois, onde formamos um grupo aqui também, e daqui nós fomos na direção de São João Batista, onde nós desenvolvemos 2 igrejas em São João Batista e procurando atingir toda a área do Vale do Rio Tijucas, inclusive abrangendo até Brusque, e tivemos até várias oportunidades em diferentes cidades, mas os trabalhos que nós temos permanecem em São João Batista, aqui em Tijucas, em Brusque e logicamente em Biguaçu. Nós temos também estudos bíblicos com vários irmãos. Aqui em Tijucas nós temos com Ricardo e a Jaqueline, que são irmãos amados. E temos também lá em São João Batista um ministério de treinamento de líderes com a Igreja Bíblica Vertical. Igreja Bíblica da Graça Vertical. E começamos então também um trabalho em Criciúma, começando em Maracajá, e depois agora em Criciúma, onde a Grazi mora, e é lá que a gente se reúne. E nesse local a gente agrega irmãos de Araranguá, de Arroio Silva, e até agora alguns irmãos estão chegando de Sombrio, que é fruto do ministério do pastor Hélio de lá. E esse é o nosso trabalho, e gostaríamos de pedir que os irmãos sempre orem por esse ministério, e sabendo, especialmente agora, nessa condição do coronavírus atingindo o Brasil, nessa atual situação, e queremos, por intermédio da internet, então, continuar esse ministério, atingindo os irmãos de vários lugares. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Só por Ele eu pude obter. É Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver.
meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Ele. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim, não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Momentos assim eu canto a canção, canção de amor para Cristo. Momentos assim levanto essas mãos ao Senhor, pois te amo, Senhor, pois te amo, Senhor, pois te amo, Senhor Jesus. Momentos assim eu canto a canção, canção de amor para Cristo. Momentos assim levanto essas mãos ao Senhor, pois te amo, Senhor, pois te amo, Senhor, pois te amo, Senhor Jesus, pois te amo, Senhor Jesus. Boa noite, irmãos. Eu gostaria de fazer uma leitura na carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, começando no versículo 3, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos,
assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, e em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muito sejam dadas graças ao nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Essa passagem diz muita coisa a respeito de tribulação, dificuldades. Não é um momento, não haveria um momento mais propício do que esse para tratarmos esses assuntos, já que nós estamos passando por essa crise que no momento é uma crise de doença, mas que posteriormente pode se tornar uma crise ainda maior por questões financeiras e outras grandes dificuldades que surgirão como um reflexo dessa crise mundial sobre o coronavírus. Sabemos, irmãos, que essa tribulação que nós estamos sujeitos agora e que estaremos, caso a situação progrida de forma cada vez pior, nós sabemos que temos sempre o conforto da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que essa vida que nós temos aqui na Terra, essa pequena passagem, esse centésimo de eternidade que nós passamos aqui, não é nada comparado com o tempo que passaremos junto com Cristo nos céus. Sabemos, irmãos, que essa palavra de Deus que nos é trazida, ela traz esse conforto. Saber que o próprio apóstolo Paulo, que foi o grande apóstolo de Cristo, que foi enviado pelo nosso Senhor Jesus Cristo para pregar ao mundo, a todo mundo, sem distinção, judeus, gentios, esse evangelho da salvação que podemos levar hoje foi divulgado primeiramente por um homem que nós sabemos que ele suportou inúmeras tribulações de vários tipos. Certamente não passou pelo coronavírus, talvez não tenha passado por males semelhantes ao que nós enfrentamos hoje em dia, mas com certeza ele foi extremamente atribulado toda a sua vida. Basta você dar uma olhada, que nós não vamos ler por causa do tempo, mas nessa própria carta que nós lemos, lá no capítulo 11, nós encontramos realmente uma série de tribulações nas quais o apóstolo Paulo passou. 5 vezes recebido dos judeus uma quarentena de açoites menos um, ou seja, 39 açoites sobre o seu corpo. Foi fustigado com varas, foi apedrejado, como nós sabemos, até a morte. Passou naufrágio, passou de jornadas, perigos de todos os tipos, trabalhos, vigílias, fome, sede, jejum, muitas vezes frio e nudez. Muito interessante saber que nós temos no apóstolo Paulo, como diz em Timóteo, um modelo para todos aqueles que hão de crer em Cristo. E se nós temos nele um modelo, como também o apóstolo Paulo, nós somos desafiados a ter a mesma postura dele. Como a palavra de Deus nos diz, pelo próprio apóstolo Paulo, ainda nessa carta, ele diz: a minha graça te basta. Foi a resposta que o apóstolo Paulo recebeu de Cristo, quando ele pediu ao Senhor que afastasse dele os espinhos na carne que ele tinha. Então, com essa breve mensagem, eu gostaria de alertar os irmãos que nós precisamos realmente nos aprofundar na palavra, na doutrina do apóstolo Paulo e também viver essa doutrina na nossa vida de tal forma que
Cristo seja glorificado em todos os nossos atos, nossas ações. E isso vai definitivamente nos ajudar a ver todas as coisas com a perspectiva que Deus quer que nós vejamos, com uma perspectiva de que nossa vida aqui na Terra é passageira e que nós estamos aqui incumbidos do maior de todos os trabalhos, incumbidos de uma mensagem de ser levada ao mundo todo, com a alegria de sabermos que mesmo que nós estejamos servindo ao Senhor de coração em gratidão pelo que Ele fez por nós, todos nós receberemos um galardão muito grande quando nós desgastarmos nas nossas vidas em prol daqueles que estão perdidos. Então eu oro a todos para que enxerguem essa verdade como sendo uma verdade fundamental para as nossas vidas. Amém, irmãos? Que coisa boa é estar na presença do nosso Senhor, não é, irmãos? E qual que é o lugar certo? O Senhor Jesus, Ele disse, nem aqui e nem lá. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e verdade. E nunca foi tão necessário entender que, mesmo em nossa casa, nós podemos estar em comunhão, orando uns pelos outros, servindo ao Senhor e glorificando o nosso Deus. Por isso, eu convido você para estar mais uma vez conosco no canal Graça no Brasil do YouTube, neste sábado às 19 horas. Participe também mandando antecipadamente um pequeno vídeo. Curta o nosso canal. Lá nós temos gravado o culto do sábado que passou. Nós temos muitos vídeos e estudos para você aprender mais da Palavra de Deus. Participe também do chat durante a programação. Estaremos orando juntos pelo seu pedido. Durante essa semana nós estaremos repetindo também mensagens antigas e nós vamos colocar no ar como nova transmissão. E ao vivo estará o pregador. Sim, ele estará ao vivo no chat, respondendo a perguntas, tirando dúvidas e também orando por você. Fique conosco, pretendemos estar todos os dias com você, proporcionando comunhão com o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.